Continuando os estudos de conhecimentos bancários sobre Banco do Brasil, mercado de câmbio, sobre a taxa de câmbio. Quando dizemos que o câmbio está a 1,94, eu não sei o que isso significa, estamos dizendo que a quantidade da moeda nacional necessária para que se adquira uma unidade da moeda estrangeira, nesse caso, um valor americano, é de 1,94. A taxa cambial mede o valor externo da moeda, fornecendo uma relação direta entre os preços domésticos e os preços praticados nos demais países. Pelo que eu sei, recentemente o dólar tinha chegado a ter R$ 5 para o real. 5 vezes o real, né? Mas acho que diminuiu de novo e virou agora, voltou para uns 3,50. Ainda é muito mais, mas é sinistro. Logo, a taxa de câmbio é a quantidade necessária da moeda nacional, que seria o real, para adquirir uma moeda estrangeira, por exemplo, $1. Vale lembrar que a taxa de câmbio estabelece uma relação entre as duas moedas quaisquer. Agora, o que é um PTAX? A taxa PTAX pode ser considerada como a cotação oficial do dólar americano e, por consequência, de outras moedas estrangeiras em relação ao real do Brasil. Então, é uma cotação de troca de trecos, né? É definida como a taxa média ponderada do dólar norte-americano praticada no mercado de câmbio, tomando por base as operações realizadas no mercado interbancário ao longo do dia divulgado pelo Bacen. No sistema CIS-Bacen, são levados de conta as operações com liquidação em 2 dias. A PTAX é considerado como a taxa oficial do mercado, corrigindo contratos, títulos públicos federais e etc. A definição de preço da moda, né? Da moeda, quer dizer. Moeda, moeda, modal e moeda. Definição do preço da moeda. O Banco Central define através das normas quem pode adquirir as moedas estrangeiras em quantidade, circunstâncias, etc. Quando o Bacen, que é o Banco Central, define um preço para a moeda definida, temos esta política de câmbio fixa. Num outro lado, temos a política de câmbio flutuante, free floating, segundo o qual o preço da moeda, taxa de câmbio, será determinado pelas condições de oferta e procura. Entre esses dois extremos existem vários níveis de intervenção parcial da autoridade monetária para regular ou monitorar a taxa de câmbio, caracterizando as políticas denominadas de flutuação. Administrada nesta linha, a regra mais praticada e conhecida como banda cambial, segundo a qual a autoridade estabelece uma faixa definida por um preço inferior a um superior, permitindo que o câmbio flutue dentro dessa faixa. Pode ser que a política cambial brasileira se caracteriza por algum controle de acesso ao mercado cambial ou por uma política de flutuação administrativa. Possíveis consequências geradas numa economia em função de valorização cambial. Consequências quais são? O produto nacional torna-se mais competitivo no exterior. Como é que isso aqui poderia ser uma consequência? Sério, isso não fez muito sentido. Para terminar, as exportações são mais consequências, as exportações são mais estimuladas, como consequência as exportações ficam mais caras, como consequência os investimentos estrangeiros tendem a crescer, como consequência os empréstimos de exterior ficam mais caros e, última consequência, a dívida externa torna-se mais difícil de ser paga. Acho que teve uma questão dessa no Banco do Brasil. E, para terminar, sobre as instituições autorizadas a fazer essa operação, né? Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos, bancos de câmbio e a Caixa Econômica Federal. Eu achei que eu tinha apertado o botão.